Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que bom que você voltou para a gente juntinho meditar na palavra de Deus. Hoje Deuteronômio capítulo 24, parte 1, episódio de número 747, nona temporada. Bom demais! A nossa caminhada segue firme e constante, passo a passo, pouco a pouco, no nosso propósito de estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Esse é o nono livro, tem sido uma jornada fantástica. Nós temos os 4 evangelhos, capítulo por capítulo, comentados. Agora estamos no 5º livro do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, se aproximando mais do final do que antes, quando começamos. Enfim, existem muitas lições, muitos princípios bíblicos aplicáveis ainda hoje, milênios depois desse texto ser escrito. Ainda é válido para as nossas vidas, pois é a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela tem o seu propósito. Veja aqui no comecinho desse capítulo, você pode ler ele, leia o capítulo 24 em Deuteronômio, depois vem para cá meditar com a gente. No comecinho aqui do versículo 1 ao 4, a gente vê algumas instruções com respeito ao divórcio. E a lei hebraica é dito que pela dureza dos corações dos homens considerou necessário sofrer muitas coisas que não foram absolutamente aprovadas. Mateus capítulo 19, versículo 8. O divórcio era em si uma delas. Era permitido com base em forte antipatia e um ódio pessoal. Versículo 3. A lei era inaplicável ao adultério, que era julgado uma ofensa capital. Ao permitir o divórcio, Moisés, obviamente, visa restringi-lo e mostra, por seus modos de expressão, quão estranha essa ruptura do vínculo matrimonial é a instituição original. Nós podemos aprender aqui que o direito ao divórcio deve ser rigorosamente guardado. O divórcio, mesmo quando mais justificado, é um grande mal. É a ruptura de um vínculo pretendido pelo Criador para ser indissolúvel. O adultério o justifica, mas deve ser considerado como não sendo a menor parte do mal que uma causa tão infeliz para a dissolução do casamento deva existir. As revelações dos tribunais de divórcio, eles são muito prejudiciais à moralidade pública. Facilidades para o divórcio, como alguns defendem, levam a sérios danos. Além de serem erradas em princípio, elas criaram inconstância, levaram à infelicidade do lar, infligiram dificuldades às crianças, impediram esforços para consertar as coisas por meio da tolerância e do perdão. Divórcios frequentes, eles atrapalham o senso do sagrado na união matrimonial e, portanto, levam a muitos males. Na época em que os divórcios eram mais frequentes entre os romanos, os casamentos eram muito raros. E Augusto foi obrigado por leis penais a forçar os homens ao estado de casados. Agora, Moisés, ele restringe o divórcio até o ponto em que ele exige que ele aconteça, por meio de um documento legal, pelo motivo dado, e ele impede o homem que está se divorciando de se casar novamente com a mulher divorciada, se no intervalo ela tiver se casado com outro. Em Mateus capítulo 5, versículo 32, a lei cristã, ela não reconhece nenhum fundamento legítimo para o divórcio, exceto
a infidelidade e o adultério. O versículo 1 ao 6 nos apresenta aqui, nesse capítulo 24, alguns direitos das mulheres. A tendência da religião verdadeira, ela tem sido garantir e respeitar os direitos das mulheres. Agora nós temos aqui os direitos das mulheres trazidos à tona em 2 casos. Em um caso de separação e em um caso de guerra. Moisés, por causa da dureza de seus corações, permitiu o divórcio, porque ele prevalecia em uma extensão lamentável na sociedade em seu tempo. Ele permitiu que eles se divorciassem de suas esposas, mas ele insistiu em um divórcio por escrito. E entre outras nações, um divórcio por palavras era suficiente. E assim um divórcio poderia ser do capricho mais frágil. E novamente Moisés proibiu qualquer reunião como marido e mulher novamente. Portanto, nós notamos nessa lei dada por Moisés que o divórcio da mulher ele deveria ser deliberado, final. A mulher não deveria ser o brinquedo do capricho do homem. Ela não deveria ser mandada embora levianamente. E quando mandada embora pelo marido, ela, após deliberadamente escrever seu divórcio, ela nunca deveria ser levada de volta. E dessa forma, Moisés aqui na lei, ele realmente consultou os direitos das mulheres. Elas tinham o direito a uma declaração deliberada dos motivos de seu divórcio. Elas também tinham o direito de serem protegidas de mais interferências por parte de seus antigos maridos. E foi um expediente sábio, considerando a degeneração da época. Mateus 5,32, o nosso Senhor ainda garantiu os direitos das mulheres ao ordenar que nada, além da infidelidade por parte da esposa, dissolvesse a união matrimonial. Veja que em Deuteronômio 24,5, um homem recém-casado não sairia à guerra, nem lhe seria imposto qualquer encargo, e durante 1 ano ele ficaria livre em casa e faria feliz a mulher com quem se casou. A guerra aqui não deveria roubar a de uma esposa recém-casada o direito à presença do seu marido. Ela teria direito à sua presença por pelo menos 1 ano. E isso era colocar os interesses de uma mulher solteira acima dos interesses do Estado. Isso era exaltar a noiva a um trono de honra máximo, certamente. Outros sistemas e o mundo também podem degradar a mulher, mas a lei de Deus a eleva. Não se tornarão penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Olha essa instrução no capítulo 24, versículo 6. Aqui estava um outro direito da dona de casa. Nenhum impedimento legal poderia atingir o pequeno moinho que moía o cereal em casa e mantinha o alimento na mesa. Assim, em suas tristezas e em suas alegrias, Deus permaneceu como seu amigo, insistiu em seus direitos. É garantido os seus direitos em casa que a causa da mulher avançará. Ela deve ser uma rainha na casa. Tudo que torna sua posição lá mais segura, tudo que torna o lar sagrado, mesmo da intrusão de uma guerra nacional em certos momentos, tudo que a faz sentir a fundação firme abaixo dela, é do interesse do bem-estar público. Mas se ela for descuidadamente lançada na competição com o sexo oposto, ela se deteriorará. Os direitos das mulheres, eles constituem um direito muito mais longo do que apenas estes que nós vimos aqui. Essa instrução contra o homem recém-casado é bem instrutiva para a gente. O preceito é um acréscimo aos de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 5 ao 8. Ele prevê que o homem recém-casado, aqui no capítulo 24, versículo 5, como a gente falou anteriormente, ele seria deixado livre para desfrutar da relação na qual entrou por 1 ano inteiro. Não sendo obrigado a servir na guerra, não estando sujeito a ser chamado de casa para negócios públicos. Pode ser inserido aqui como tendência a prevenir o divórcio.
Nós aprendemos, meus queridos, que é dever do marido amar e cuidar da esposa, Efésios 5:29. Que é do interesse do Estado fazer o que puder para tornar melhor a relação matrimonial. Que as leis deveriam ser formuladas num espírito de gentileza e com consideração pela felicidade das pessoas. E essa lei, ela mostra uma consideração gentil com a esposa. Em não privá-la da juventude do marido nos meses do seu amor inicial. Em dar tempo para que as afeições do marido se tornem firmemente fixadas, evitando a inconstância. A alegria, ela tem suas estações especiais. O ano tem apenas uma primavera. A vida humana tem apenas uma festa nupcial. O frescor e o charme de um primeiro casamento nunca devem e irão ser repetidos. Em torno dessa alegria especial, Deus lançou um muro de defesa. A alegria nupcial é um cuidado, uma preocupação de Deus, se é que Ele pode ter preocupação. Em cada ato da vida terrena de Jesus Cristo, Ele poderia ter dito: quem me viu, viu o Pai. E assim, quando Ele se tornou um convidado na festa de casamento em Caná, Ele apareceu, falou e agiu como representante de seu Pai. E o seu ato miraculoso naquela festa foi expressão do prazer de seu Pai. Em cada casamento honroso repousa o sol de Jeová, do seu Pai. Em todos os começos da vida humana existe o interesse paternal de Deus. Ele se centraliza, que a vida humana seja cheia de alegria. É do seu interesse. A alegria nupcial, ela é superior até mesmo aos cuidados do Estado. A união matrimonial é a primavera da vida de um homem que nenhum vento forte de guerra o sopre. Estragar a alegria nupcial é estragar a vida de um homem. Outras coisas podem esperar, essa temporada passageira da história de um homem não pode ser esquecida. Outros podem lutar as batalhas de seu país melhor do que ele, o que instrui a lei. Pois em tal momento seu coração estaria em outro lugar que não o campo de batalha. Enviar alguém como ele era um convite para a derrota. Não é simplesmente uma lei permissiva, é obrigatório, ele não irá. Se ele fosse pressionado a prestar um serviço militar no dia de seu casamento, isso faria muito mal ao seu temperamento, aos seus sentimentos, dissiparia o seu amor jovem, arruinaria seu lar terreno e destruiria suas perspectivas para o futuro. Esse seria um soldado fraco. Lares piedosos são os que contribuem para o crescimento do reino de Deus. A alegria nupcial, ela tem suas limitações. Tal isenção prevaleceu por um ano, então cessou. A primavera fresca e perfumada deveria dar lugar a um outono frutífero. A alegria é uma preparação para o serviço árduo. É pior do que inútil se gera apenas indolência. É a mãe de um novo esforço, ele recria a mente, fortalece e vitaliza todas as energias ativas. Assim como o sono prepara para o trabalho, o prazer dentro da vontade de Deus nos equipa para realizações mais elevadas. Nós precisamos, sim, meus queridos, nós precisamos do espírito de sabedoria para usar as nossas alegrias como vantagens, como momento de fortalecimento para os dias maus. Reflita comigo se o Criador estabeleceu o casamento como uma união indissolúvel, porque os homens tentam flexibilizá-lo conforme suas próprias conveniências. Se Deus elevou a dignidade da mulher em sua lei, protegendo seus direitos, porque ainda há sociedades que a induzem a uma posição inferior. É para a gente pensar. Agora eu queria que você escolhesse um lugar calmo e tranquilo. Feche a porta aí do seu quarto. Silencie todos os barulhos externos e internos que agitam seu coração, sua mente. E vamos fazer desse momento um momento precioso de falar com Deus. Vem comigo. Senhor Deus, fonte de amor e justiça,
Ensina-nos a honrar os vínculos que estabeleceste, a valorizar o casamento, a respeitar os direitos que garantiste a cada um de nós. Que possamos agir com fidelidade, misericórdia e compromisso. Isso vai refletir tua vontade nas nossas relações. Dá-nos sabedoria, Jesus amado, para construir lares firmes, guiados pelo teu propósito, e que a gente tenha força para enfrentar os desafios com graça e paciência. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria, que satisfação. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Obrigado por mais um minutinho que a gente passou aqui juntinho. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.